Salve, salve família vascaína. Fim de jogo no Beira-Rio. Internacional 2, Vasco 1. Vasco completa 9 jogos sem vitória, chegando à sua uma, duas, três, quarta, quinta derrota consecutiva no Brasileirão. E a mudança de postura prometida, até vi alguma por parte dos jogadores. Eu acho que o Vasco teve futebol para sair com um empate, mas não é uma evolução bastante, na minha visão, pelo menos, para a gente acreditar que dá para confiar nesse trabalho, que vai ser algo diferente. Para mim, é um lampejo e pode ser uma cilada, inclusive, né? Pode ser uma cilada a gente manter esse trabalho agora diante de um jogo ok. O Vasco também não fez um jogaço, fez um jogo ok, competiu com o Internacional, teve mais posse de bola, teve mais finalização, o primeiro tempo foi melhor, mas erros defensivos, mal colocação em cobrança de escanteio, enfim, erros que é treinamento, é treinador. Então eu não confio, tá? Eu não confio. Quero muito estar errado, digamos que eles continuem com o trabalho. Eu quero muito estar errado e vou torcer sempre para dar certo. Mas eu não vejo fatores, eu não vejo coisas concretas que me façam acreditar que o Vasco vai dar essa volta por cima. Hoje, talvez tenha sido o ponto fora da curva, né? Nesses últimos, sei lá, acho que desde o jogo contra o Palmeiras, né? Que foi o nosso único jogo bom mesmo, aquele primeiro tempo. Hoje foi um lampejo ali que o Vasco teve e realmente fez em alguns momentos do jogo, uma boa partida. Mas, pô, se não é o Ryan, né, fazer um golzinho e colocar a gente de volta na partida, poderia ter sido outro desastre, como foi o clássico. Acho que até o psicológico do time melhorou um pouco, porque depois de 2-0 aos 15 do primeiro tempo, eu falei, ih, aqui vai tomar outro sacode agora. Mas o Mano Menezes também é um tanto retranqueiro, né? E o Internacional, em vários momentos do jogo, também ficou os 11 atrás da linha da bola. Então, mistura um pouco com isso também. Uma grande estreia do Ryan, acho que é o ponto positivo de hoje. E somente este. A estreia do garoto no time titular, né? Do time principal. E jogou muita bola. Não é só pelo gol, é pela personalidade, é pelo jeito que encarou a partida, fora de casa, numa situação de zona de rebaixamento, quer dizer, sentiu zero pressão, né? É, eu falei que poderia ter sido um erro colocar o garoto nesse jogo, porque se por acaso ele oscila, a torcida poderia queimá-lo. Que bom que deu tudo certo. E também vamos com calma, porque ele vai oscilar em algum momento, não vai ser sempre esse Ryan de hoje. Mas é aquilo, né? É o que eu sempre falo. O garoto pede passagem, vai dando corda. Vai dando corda, vai dando minutagem. Vamos ver o que ele é capaz. Pra mim já é titular desse ataque morto que tem o nosso time hoje. Né? Nem tem comparação. O Pedro Raul tinha que se sentir envergonhado, né? De ganhar banco para um moleque de 16 anos que já entrou metendo gol. Coisa que o Pedro Raul não faz desde o dia 6 de maio. Nós estamos em 11 de junho, mais um mês e 6 dias que o Pedro Raul não balança a rede. O Capasso saiu machucado, preocupa. O Capasso foi mal no lance do gol, mas o Robson é zero segurança, né? Eu vejo o Robson em campo, vou preferir sempre as loucuras do Capasso do que o Robson. E talvez não vejo nenhum, né? Já que estamos dando chance para garoto, quem sabe aí o Lincoln não é um bom zagueiro pelo lado direito, não aguenta o rojão do time principal, pode estar aí a nossa solução. Porque o Capasso, pelo visto, é muscular, então não deve voltar tão cedo, né? Torcer para não ser nada demais. No mais é isso, gostei do o Marlon. No segundo tempo jogou melhor, né? No primeiro tempo teve só um lance ali que foi bem. Então continua devendo um pouco, mas já vi o Marlon um pouco melhor. O Teixeira também hoje se apresentou individualmente um pouco melhor, mas nada excepcional. Por isso que eu digo, essa ligeira melhora que a gente viu hoje, para mim, não é o bastante. Eu continuo achando que é melhor trocar o treinador, e se for trocar, o momento é agora. Se deixar lá pro meio, pro final,
pode ser tarde demais, porque a gente sabe que o treinador chega, é tudo novo, pode dar muito certo no começo, mas pode precisar daquele tempo para dar uma azeitada. Então são 10 dias agora sem Vasco, eu iria atrás de um novo treinador. Eu não continuaria com o Paulo Brax, eu acho que o Vasco tem que começar um trabalho do zero realmente. Mas sei que dificilmente isso vai acontecer. Na parte individual, Léo Jardim para mim não teve culpa nos gols. O primeiro uma falha de marcação horrorosa, o cara sai livre num escanteio, muito questão de treinamento defensivo, né? Parece que não acontece no Vasco. Será, Barbieri, que você tá treinando isso mesmo? Ou está esquecendo de treinar essa bola aérea defensiva aí? Porque tá um horror, né, cara? Tá um horror. No segundo, erros individuais, o Capasso ficou meio perdido no lance, o Puma cochilou na marcação, o cara saiu ali na cara do gol para fazer. Então, Léo Jardim, para mim, zero culpa nos gols do Vasco. Nem teve também uma participação tão brilhante assim. Vou dar uma em outros lances, obviamente, vou dar uma nota 6. O Puma, para mim, um dos piores em campo. Errou crucial nesse lance do gol que eu falei, do segundo gol. Errou aqui 1, 2, 3 boas chances que clarearam para ele do lado direito. Ele não conseguiu dar sequência e conseguiu dar uma só. Numa no primeiro tempo ali que ele parece que ele vai se embolar, ele acaba conseguindo escapar e faz o cruzamento para trás. Então, mais uma partida decepcionante do Puma para mim. Vai levar uma nota 5, 4, 3, 2, nota 3,5 do Puma Rodrigues. O Capasso, como eu disse, se perdeu no lance ali, mas eu creio que hoje a gente não tem banco, né, pro Capasso. Então, é ruim sem ele, pior sem ele, né? Tomara que não seja nada demais. Vou dar uma nota 4 aí para Manu Capasso. Zagueiro Léo, de novo tendo que armar o time, né, no primeiro tempo, parecendo um zagueiro meia. Eu gosto muito de falar isso aqui, porque ele que tentava os passos mais difíceis, ele que tentava algo diferente. Um time muito burocrático, um time muito lento, e o Léo sempre tentando levantar o astral desse time. Para mim, de novo, um dos poucos acertos do Paulo Brax, vem fazendo um bom campeonato brasileiro, apesar dos resultados não serem bons. Vou dar uma nota 6 aqui pro zagueiro Léo. Lucas Piton. Ô, Piton. Não pode perder esse gol, Piton. Não pode perder esse gol. Pode falar o que for, que o goleiro foi bem, que o goleiro foi maravilhoso. E de fato foi. Mas não pode perder esse gol. Essa bola a gente afunda ela lá dentro. O cara não vai chegar antes de mim, não. Eu vou chegar primeiro que ele e vou colocar essa bola no gol, entendeu? Você tem que ir com essa mentalidade. Parece que já foi querendo errar. Tanto é que bate a bola pro meio do gol, né? Uma bola meio que de segurança. Tava com medo de perder o gol, pô. Cadê o psicológico essa hora? Essa hora que o jogador bom aparece e põe a bola pra dentro. Não vinha fazendo um jogo ruim, mas tendo em vista esse gol aí, pelo amor de Deus, nota 4 pro Lucas Piton. O Jair, que vinha apresentando alguma melhora hoje, pra mim esteve muito abaixo. De novo, reclamando muito com a arbitragem. Até que a arbitragem foi mal mesmo, né? Não é que não tem razão disso, mas parece que desfoca do jogo, né? Fica preocupado demais com a arbitragem e desfoca do jogo. Vou dar uma nota 4 aí também para o Jair. Matheus Carvalho, achei um jogo mediano, né? Mas, de novo, eu acho que sendo o reforço que a gente menos coloca esperança, vem entregando muito mais o que eu coloco esperança, por exemplo. O Jair, né? O Jair eu coloco uma grande esperança. Foi um cara que veio comprado, foi um cara que foi campeão brasileiro nos últimos anos. Então, eu deposito muita esperança. O Matheus Carvalho chegou, foi motivo de deboche de vários. Eu fui um que falei que era com uma contratação que não empolgava, com todo respeito ao jogador, mas que eu acho que vem entregando pelo menos mais que os outros aí. Vou dar uma nota 5 para ele. Marlon Gomes, como eu disse, jogou bem. Gostei da volta dele ao time. Acho que tem que achar um lugar pro Marlon nessa equipe. Tem futebol para ser titular do Vasco, principalmente com o elenco que a gente tem hoje, né? Tecnicamente é um moleque bom de bola. Precisa encaixar ele nesse time. Acho que teve bons lances no jogo, né? Se apresentou ali um jogo mediano. Vou dar uma nota 5 para ele.
Alex Teixeira, um pouco melhor hoje, foi dele ali a jogada do gol. Teve uma outra jogada também que ele deu uma clareada boa pro Ryan. E acho que aliás, o Teixeira toca pro Piton, o Piton rola pro Ryan, o Ryan pega mal na bola e acaba chutando por cima. Então, ainda não é o Teixeira que eu espero, continuo cobrando dele, porque eu cobro de quem eu sei que pode entregar mais, eu sei que o Teixeira pode entregar mais, então vou continuar cobrando dele isso aqui. Mas hoje melhorou, porque tava muito mal, né, Teixeira? Vinha de partidas muito ruins, hoje fez um jogo um pouco melhor, vou dar uma nota 6,5 para ele. Ryan, a gente tem que contextualizar que é um moleque de 16 anos que foi colocado numa gelada de estrear fora de casa com o time na zona do rebaixamento, sendo pressionado pelo torcedor. E qual foi a pressão que ele sentiu? Zero. Então, para mim já é titular desse time, não pode sair com ele da equipe, tem que dar corda e tem que saber que ele vai oscilar. Mas o que ele entregou hoje, a personalidade que ele mostrou hoje, a mentalidade que ele mostrou na entrevista ao sair do primeiro tempo, falando que nós vamos buscar esse resultado aqui, ele merece para mim continuar no time. Né? Outro que entrou muito bem é o Eric Marques, mas a gente vai falar daqui a pouco. Então, contextualizando tudo isso, tá? Se ele fosse já um jogador profissional, eu não daria essa nota. Mas é uma estreia de um garoto de 16 anos no time principal do Vasco da Gama, que é uma das maiores pressões que existem no futebol brasileiro. Então não tem outra nota que senão a nota 10. Tá errado aqui, né? Esse Pedro Raul. O que eu errei na escalação? 4, 3 no meio, Alex, Ryan e... Quem jogou ali? Jair, Matheus Carvalho. Eu tô esquecendo um do meio campo. Zé Gabriel. Zé Gabriel, obrigado. Obrigado, deixa eu colocar aqui, ó. Vou inventar um número que eu não sei realmente o dele. É 23 o dele, né? 23. 23, Zé Gabriel. Cara, não fez um jogo ruim enquanto esteve em campo, tá? Não teve. Eu acho um absurdo um cara que não conseguiu ser titular do Vasco na Série B aparecer como solução do time na Série A. Mostra que o planejamento do Paulo Brax é uma vergonha. Mas eu tô analisando só o jogo de hoje. Eu acho que hoje, né, não fez de todo um jogo ruim. Foi bem brabo ali na marcação em vários momentos. Peitou os jogadores do Inter. Coisa que eu sinto falta nesse time do Vasco. Um pouco de sangue quente, um pouco de sentir o jogo. Então, vou dar um 5,5 aí pro Zé Gabriel. Agora sim, os reservas que entraram. O Robson entrou porque o Capasso acabou sentindo, né? Não me passa confiança o Robson. Teve um lance ali que quase entregou. Vou dar um 4,5 para ele. Gabriel Peck teve um lance importante ali que acabou acertando a trave e o Lucas Piton não conseguiu fazer o gol. Teve outro lance do Peck bom também, que eu não tô lembrando aqui. Eu anotei que 2 lances positivos dele, não tô lembrando qual foi o outro. Mas acho que entrou bem. O Peck precisa buscar a sua titularidade de volta. Precisa voltar a entrar bem no segundo tempo para fazer jus a uma titularidade, né? Para fazer jus a essa titularidade. Então acho que entrou bem o Peck. Vou dar uma nota 6 para ele. Figueiredo para mim entrou mal. É sempre um moleque muito raçudo, muito brigador, mas que toma muita decisão errada, né? O Figueiredo precisa sentar, fazer um pouco de meditação, um pouco de, né, aquelas coisas de monges, porque é muito afobado em vários momentos, sabe? Toma sempre a decisão errada. Perdeu o nosso último contra-ataque ali, uma chance. A gente estava pressionando, tinha metido bola na trave, o goleiro tinha feito um milagre ali que o Piton perdeu o gol. Então a gente estava pressionando para fazer. Não pode perder um contra-ataque daquele tentando driblar um jogador, né? Não pode mesmo. Então, nota 4 aí para o Figueiredo. Pedro Raul entrou, só teve um lance ali na linha de fundo que ele apareceu impedido até, ele preferiu o escanteio, mas estava impedido e disputou algumas bolas pelo alto ali, nada mais. Então, dá um 4,5 para ele aí, não acrescentou em nada. E o Eric Marcos, para mim, que entrou muito bem, né? O Eric Marcos, ele mete uma bola na trave de cabeça, ele puxa um contra-ataque, finta o cara, amarela um jogador da defesa do Internacional. Em poucos minutos, ele apresenta muito mais efetividade, talvez, do que outros jogadores. É outro jogador que eu quero ver mais.
Eu queria ter visto ele, por exemplo, titular hoje. Apesar que o Teixeira não fez um jogo ruim, mas no lado esquerdo ali, e ele gosta muito de cortar para a diagonal, né? Centralizar a jogada, coisa que o Teixeira também faz. Então, eu quero ver mais do Eric Marcos. Para mim também entrou muito bem o garoto. Vou dar uma nota 6,5 para ele. E o Maurício Barbieri, para mim, é fim de ciclo para mim. O Vasco não pode ter paciência. O Vasco não está no momento de paciência. Momento histórico, que eu disse. Não estou nem falando de tabela. A tabela é óbvia, né? Eu falo um momento histórico. A gente tem que ter um ano mais tranquilo. E já não é um ano tranquilo. Então, é hora de corrigir o roteiro. É hora de corrigir a rota. É hora de mudar o caminho. E o momento é agora. Já não é começo de campeonato mais. Já temos 1/4 do campeonato. Voou. E quanto mais você demora agora, mais desesperador vai ficando. Mais o psicológico do time vai pros caralho. E quanto menos confiante o jogador de futebol tá, a gente sabe que pior é. Começa a errar passe bobo, a bola não entra, defensivamente, né, o time fica frágil. Então, a hora de corrigir é agora. Ainda temos tempo, mas tem que começar a fazer essa faxina, né? E já era para ter feito no clássico, não fiz. É para fazer agora. Será que não vai fazer de novo? Vai dar mais 10 dias de trabalho para esse trabalho que já vimos que não dá, né? Temos uma sequência importante de 4 jogos no Rio de Janeiro. Goiás, Cuiabá e Cruzeiro em São Januário e Botafogo no Maracanã. Ou no Newton Santos, melhor dizendo. Então, é a hora. É a hora. Eu perdi as forças já, não consigo nem ficar gritando mais, reclamando. A tristeza vai batendo, o desespero vai batendo. E infelizmente a gente não tem muito o que fazer, senão tá aqui reclamando, tá aqui mostrando a nossa indignação. É isso, família. Vamos que vamos. Mais uma semana aí, 10 dias sem Vasco, descansem. Descansem a cabeça. Tira um pouco esse time da cabeça. E vamos ver o que acontece nesses dias aí de reformulação, de mudança, visando dias melhores. Até lá.